Seja muito bem-vindo ao nosso Negócio Fechado de hoje, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre experiência do cliente, como transformar momentos corriqueiros do dia a dia em experiências memoráveis e como que a gente pode transformar isso num diferencial competitivo para o seu negócio. Tá todo mundo de comum acordo que a Disney é especialista no assunto. Então, para a gente falar sobre esse tema, a gente convidou ele, que é especialista na metodologia Disney, no jeito Disney de encantar. Eu estou falando do Marcos Bernardes, da Magia do Mundo dos Negócios. Seja muito bem-vindo, Marcos! Olá, Marcos! É um prazer te ter aqui conosco. Que bom que aceitou o convite, fica muito à vontade. Aqui tem água na nossa xicrinha do Negócio Fechado. Adorei! E eu vou começar perguntando. Tu costuma dizer que o encantamento é um diferencial competitivo. Qualquer empresa consegue implementar isso? Com certeza, Grazi, até porque o que a gente vê hoje, né, no dia a dia das empresas, né, nos atendimentos, é um atendimento muito padrão, né? Eu costumo dizer assim, não é nenhum atendimento ruim, é um atendimento indiferente, né? Não tem aquela cortesia, aquela cordialidade, a pessoa sorrindo, tentando, né, te chamar pelo nome. Então, eu acho que o encantamento realmente é um grande diferencial. Não deveria nem ser, né? A grande verdade é que hoje a gente se acostumou com o atendimento medíocre, com o atendimento de qualquer jeito, atendimento normal. De novo, eu não estou nem dizendo que o atendimento é ruim, mas é um indiferente, né? Como é que foi o atendimento lá na loja? Ah, normal, né? Não teve nada que, tipo, me encantou, também não foi ruim. Então, inclusive, tem uma pesquisa que mostra, né, o maior motivo de perdas de clientes hoje nas empresas brasileiras é por indiferença de quem os atende. Então, não é o atendimento ruim, é a indiferença. Então, quando você vai num estabelecimento e você é super bem atendido, né? A pessoa está sorrindo, te dando bom dia, bem-vindo, você fica até surpreso, né? Assim, nossa, né, o que aconteceu? O básico já consegue ser um diferencial. Exatamente. Se tu fizer acima ainda. Grazi, eu acho que tu falou tudo, né? Muitas empresas falam assim, nossa, Marcos, achei incrível, né? Metodologia Disney, que é referência no mundo inteiro. Queria criar um departamento de encantamento dentro da minha empresa. Aí eu digo assim, antes de querer encantar, para de desencantar. Primeira coisa. Né? Começa a fazer o básico bem feito, que tu já vai estar na frente de um monte de gente. E aí depois a gente começa a implementar encantamentos. Mas se tu começar a fazer o básico bem feito, show, tu já vai estar na frente de um monte de gente. Perfeito, não? E às vezes o trabalho que a gente tem de reverter um quadro de desencantamento, acho que muitas vezes nem consegue, né? Então, perfeito, é isso. A Magia do Mundo dos Negócios nasceu de um sonho. E qual foi o momento mais desafiador da tua jornada empreendedora? Então, Grazi, eu acho que a magia nasceu justamente no momento mais desafiador da minha vida. Eu tinha um negócio, né? Eu tinha 2 lojas de móveis, nada a ver com o que eu faço hoje. E acabou que essas lojas não deram certo, né? Enquanto eu tinha uma loja, foi super bem, mas no momento que a gente, né, quer mais. E aí, quando eu montei a segunda loja, acabei perdendo a mão na questão de gestão. E algum tempo depois, a gente veio a fechar as 2 lojas de móveis. E, sem dúvida, foi o momento mais desafiador da minha vida. Porque eu fiquei com uma dívida muito grande em relação a fornecedor, cliente, muita coisa. Então, tive que vender meu apartamento, vendi carro. Eu já era casado, fui morar com a minha esposa num quarto na casa da minha mãe, eu já com 30 e poucos anos. Então foi um momento muito desafiador. Eu não queria nem sair na rua para não encontrar ninguém, etc. Mas ao mesmo tempo foi um momento de muitos questionamentos, né? Quando a gente pega aí dados estatísticos de empresas que abrem no Brasil, a gente vê que a grande maioria não completa 2 anos. Então, se eu não me engano, quase que 60% das empresas que abrem no Brasil não chegam a completar 2 anos. E eu fazia parte daquela estatística. Então, ao mesmo tempo que foi o momento mais difícil da minha vida, também ao mesmo tempo foi muito desafiador no quesito, nossa, o que eu errei? Né? Eu estava indo tão bem, onde que eu perdi a mão? Por que é tão difícil empreender no Brasil? Por que a maioria das empresas fecham? O que diferencia uma empresa da outra? E a magia surgiu não para ser uma empresa. Na verdade, ela surgiu só com uma página no Facebook. Na época era Facebook, né? Nossa. Hoje é o Instagram. Mas eu só queria criar uma página
para poder compartilhar com outros empresários o que eu errei, o que eu acertei, dar dica de algum evento, algum programa de negócio, uma dica de livro, alguma coisa sobre a Disney, que eu já tinha ido para lá fazer curso. Então, meu único objetivo, como eu vi um cenário de empreendedorismo no Brasil muito desafiador, e a maioria das pessoas que empreende no Brasil não é por opção, né? Não é por opção, é meio que uma obrigação, ficou desempregado e começa a fazer alguma coisa para fazer uma receita. E aí eu me senti tipo assim, nossa, tem alguma maneira, se eu compartilhar o que eu sei, o que eu errei, o que eu acertei, de poder ajudar outros empresários? E o meu único objetivo com a página no Facebook na época era esse. Eu nem estava pensando... Meu Deus, meu relógio resolveu falar aqui. Não tem problema. Posso voltar de onde estava? Então, em nenhum momento eu pensei em criar um negócio, né, em criar uma empresa. Era realmente só uma página no Facebook, onde eu precisava ali, né, desopilar um pouco de tudo que eu estava passando em relação ao fechamento das minhas lojas. E aí surgiu a Magia do Mundo dos Negócios assim. E como eu ia falar de negócios como um todo, né, vendas, liderança, marketing, eu ia falar de mundo dos negócios, era a página no Facebook. E aí veio a magia por causa da magia Disney, né, que eu já gostava. Então eu deixei Magia do Mundo dos Negócios. Mas eu costumo brincar, né, se eu soubesse que ia virar um negócio, uma empresa, eu nem tinha colocado um nome tão grande, né, porque depois, para passar e-mail e etc. Mas surgiu assim, no momento mais desafiador, né. Então às vezes quando uma porta se fecha, outras muito maiores se abrem. Né? Essa tua história é incrível, porque surgiu do propósito raiz, né? Surgiu com uma ideia de compartilhar, sem pretensão de subir um negócio e virou, né? Não, Grazi, é muito legal, né? Porque eu já tinha tido outros negócios antes, e eu nunca me esqueço, na época, uma fala da minha irmã. Ela disse assim, nossa, Marcos, tu já teve um monte de negócios, mas todos os negócios que tu abriu, foi sempre pensando quanto de dinheiro tu poderia ganhar, e esse sempre foi o objetivo. E agora, pela primeira vez, tu criou um negócio que não era nem para ser um negócio, onde o teu objetivo tinha um propósito muito forte. E o dinheiro começou a se tornar uma consequência desse propósito, né? E aí eu digo, nossa, faz todo sentido. E eu levo essa mensagem até hoje, né? Qual que é o teu propósito? Por que você acorda de manhã? Qual que é o propósito do teu negócio? Por que você faz o que você faz? Eu sei que a empresa precisa dar lucro, né? Ela não vive sem lucro. Mas ela precisa ter um propósito maior, né? Precisa ter um porquê, né? Exatamente. Muitos empreendedores enfrentam resistência quando tentam inovar no atendimento. A pergunta que eu quero te fazer é como que a gente consegue lidar com essas equipes que não compram a ideia do encantamento? Grazi, eu acho que, tipo, uma coisa que a gente aprende com a Disney, né, na cadeia de excelência deles, é que a primeira coisa, tudo começa pela gestão. Quando a gestão não compra a ideia, quando a gestão não está comprometida, esquece, não vai funcionar. A gente já viu empresas colaboradoras, às vezes, querendo implementar a questão do encantamento, da experiência do cliente. E o dono, o líder, o gestor disse, mas acho que não vale a pena investir nisso, né, deixa assim. Então, a gente vê que quando a gestão, na verdade, não está comprometida, a equipe acaba não ficando comprometida. Então, de novo, né, a gente sabe que todo mundo fala isso, mas a liderança é exemplo. Né? A equipe está sempre vendo o que você faz. Não importa, você pode achar que não, mas a maneira que tu fala, a maneira que tu te comporta, tudo que tu faz, o funcionário está te olhando, você é a grande referência dele. Então, quando você não traz esses valores, quando você diz que o encantamento, o atendimento, a experiência do cliente não importa, para a equipe também não importa. Então, vai ser muito difícil a equipe abraçar essa ideia se o gestor realmente não estiver comprometido. Perfeito. A cultura começa de cima, não adianta, Totalmente. né? A gente precisa vender essa ideia. Tu tem uma forte conexão com os valores da Disney. Isso ficou evidente desde o início, né? Como adaptar esses princípios para a realidade das pequenas empresas, que enfrentam, às vezes, uma limitação de recurso? É possível? Com certeza, Grazi. Nos nossos treinamentos, né, a gente sempre traz a metodologia da Disney e o meu desafio nos treinamentos é sempre como eu implemento a metodologia da Disney no meu negócio. Né? Eu não tenho quantidade de funcionários da Disney, eu tenho o orçamento da Disney. E a gente mostra que, na verdade, uma experiência do cliente, um encantamento, uma experiência inesquecível, tem muito mais a ver com treinamento, com processo, com cultura, do que propriamente com investimento financeiro. E nos meus treinamentos, a gente traz muitos exemplos e eu mostro alguma coisa e eu digo assim, quanto custa fazer isso aqui? Aí ele diz assim, nada. Eu digo, tá vendo?
Às vezes, claro que tu precisa ter um investimento financeiro para treinamento, Claro. claro. Mas para ações pontuais, às vezes tu não precisa um investimento financeiro. Às vezes é só a mudança da mentalidade, mudança. da forma de ver. É só você realmente, né, entender a metodologia, o que a Disney faz, alguns conceitos e começar a aplicar no teu negócio. De novo, ninguém disse que é fácil. Dá trabalho, é muito treinamento, é processo, rotina, é cobrar, vamos fazer de novo, etc. Mas é possível. A gente vê muitas empresas no Brasil, às vezes com poucos funcionários, com recursos limitados, que estão criando experiências incríveis para os seus clientes. Nenhuma mudança é fácil, né, Marcos? Então Nenhuma, a gente nenhuma. tem que tirar Não, da zona de conforto. E Grazi, né? não é fácil e também não acontece de um dia para o outro. Né? Não adianta você querer mudar a cultura dentro de uma empresa que há anos funciona de uma maneira e daqui a pouco, agora é centrado no cliente, agora é a experiência do cliente, etc. Não vai acontecer de um dia para o outro, né? É preciso um processo, uma rotina, e isso vai levar tempo. E esse macro que a gente pensa na experiência do cliente, ele é feito de microações, né? De Eu pequenos sempre detalhes. digo, né, Grazi, uma das coisas que eu aprendi com a Disney, a experiência inesquecível nada mais é do que os pontos de contato do cliente ao longo da jornada. Não adianta o vendedor dar um show de atendimento e aí quando eu chego no caixa para pagar, eu sou mal atendido. Não adianta o vendedor dar um show de atendimento, mas o segurança na entrada da loja, que é o meu primeiro contato, já é grosso, já é rude comigo, e aí eu já tenho uma experiência negativa. Então, uma experiência inesquecível é todos os pontos de contato do cliente ao longo da jornada. Então, uma das coisas que a Disney nos ensina é isso. Todas as pessoas é importante dentro da empresa, porque todas elas vão ter algum contato. Né? Eu costumo dizer, a minha vida hoje é hotel e aeroporto, né? Eu adoro receber o mensageiro quando eu chego no hotel, super bem atendido, na hora do check-in. Mas para mim, sabe o que é mais legal? Quando eu passo no corredor e a camareira me sorri, me dá um bom dia, tudo bem, bem-vindo. O senhor já está indo embora, como é que foi sua hospedagem? É isso, é todos esses pontos de contato. Quando o empresário, quando o dono entende que precisa treinar todo mundo. Todo mundo faz parte da operação. Não só pessoas de venda, eles fazem uma revolução. Exatamente, é isso mesmo. E na tua visão, qual que é o maior erro que os empreendedores cometem na hora de tentar fidelizar? E como que a magia pode corrigir isso? Grazi, na verdade, eu acho que hoje não tem ninguém querendo fidelizar, né? É muito difícil, né? Eu costumo dizer, eu trabalho com eventos, né? Com treinamentos corporativos. Tem várias cidades que a gente roda todos os anos fazendo o mesmo evento, levando, né? Algumas vezes muda um pouco o evento, mas voltando para aquela mesma cidade. Olha que engraçado, eu já faço isso há quase 15 anos. Nunca um hotel me ligou no início do ano dizendo assim, Marcos, esse ano o senhor vai vir de novo para a cidade, o senhor quer fazer um orçamento, né? Já tem a data para esse ano. Nunca. E às vezes é o hotel que eu já volto. E assim eu poderia citar vários exemplos. Então tem até, inclusive, né, tem uma pesquisa que mostra, né, que você manter um cliente existente é mais barato do que ficar querendo conquistar novos. Só que, de novo, né, Grazi, gastar com marketing para trazer novos leads é mais fácil do que trabalhar a base que você já tem, dá menos trabalho. Então, as pessoas às vezes querem fazer o que é mais fácil, não o que é mais efetivo, né, ou porque vai dar mais trabalho. Mas na carteira de vocês, né, na base de clientes, tem muita oportunidade. Só que ninguém está olhando para isso. Né? Pô, se um hotel entra em contato comigo no início do ano e já faz essa abordagem, nossa, show! E esse relacionamento que se cria, né, é o Total. diferencial. Mas Às vezes tu vai pagar mais caro porque Exato. tu quer estar Mas, lá. Grazi, aí nos treinamentos, quando eu pergunto assim, quem usa algum tipo de CRM, né, alguma ferramenta de gestão de clientes, aí nós temos 100 pessoas, 10 levantam a mão. Eu digo, gente, se você não tem os dados do cliente de vocês, a última vez que ele comprou, quanto que ele gasta, etc., como é que você vai fidelizar? Né? Como é que você vai fazer ações de recorrência, etc.? Porque, de novo, né, a gente fala pelo nosso dia a dia, seja uma concessionária que tu compra o carro, seja a ótica que você vai, quem que te manda uma mensagem um tempo depois, para, né, entendendo como é que você está, se precisa alguma coisa, resgatando de novo. Então, muito poucas empresas têm essa questão de fidelização. O que a gente vê muito são programas de fidelidade. Né? Conforme tu consome, tu ganha pontos e vai ganhando benefícios. Show, é muito legal. Mas eu é acho um que ponto, né? É um ponto. Eu acho que tem muitas outras coisas
que daria para estar fazendo. E agora tu falou, Marcos, do esforço que as empresas fazem na captação, né, de novos leads, de novos clientes, mas a gente às vezes esquece que a fidelização, ela tem um potencial gigantesco de trazer novos clientes, porque a indicação é hoje o meio de captação mais eficaz. Grazi, a Disney tem uma taxa de retorno de 80%. Nossa. Né? O parque está aberto, a cada 100 pessoas que estão lá, 80 estão lá pelo menos pela segunda vez. A gente conhece gente que volta 3, 4, 5, 30. Né? Por quê? Porque ela tem uma alta taxa de fidelidade. O Walt Disney sempre falava, né? Faça tão bem feito que as pessoas vão querer voltar. E quando elas voltarem, elas vão querer trazer alguém para viver aquela experiência. É isso. E aí tu não precisa ficar gastando com novos clientes. Tu pode trabalhar os clientes que tu já tem. Né? Já teve o CAC lá, né? O custo de aquisição do cliente. Agora mantém ele, faz ele gastar mais e etc. Tu já participou de muitas imersões internacionais, inclusive já trouxe muitos profissionais de fora para dar imersões aqui. Eu já participei de muitas também. O que o Brasil ainda precisa aprender, né, sobre experiência de cliente? Grazi, quando a gente vai para lá, né, para os Estados Unidos, nossas imersões, os programas, a gente não visita só a Disney, a gente visita outras empresas. E para mim uma coisa que fica evidente, né, primeiro, lá se fala muito do propósito da empresa, né, por que a gente surgiu, por que a gente faz. Hoje, quando a gente fala com empresários brasileiros perguntando propósitos, cara, né, quero faturar Dinheiro. bastante, lucro. De novo, a gente sabe, nenhuma empresa vive sem lucro. Mas eu acho que isso tem que ser uma consequência, não pode ser o propósito. Então a gente vê muito assim, lá é muito forte a história da empresa, a gente sempre fala, né, história conecta, conta a tua história, por que a empresa surgiu, né, qual o objetivo, qual que é o propósito, qual que é a cultura da empresa. Quando a gente vê algumas empresas no Brasil, a gente vê que isso ainda fica muito, né, longe. Ah, Marcos, que papo, como é que meu negócio é dar lucro, né? Então a gente vê ainda algumas coisas nesse sentido, assim, que é uma mentalidade muito diferente, assim. Outra coisa que me chama muita atenção lá fora é a quantidade de treinamento, né? Principalmente a Disney. Eles aplicam muito treinamento com a equipe. Eu acho que é isso que a gente peca muito. Eu acho que aqui ainda tem aquela filosofia, assim, tipo, nossa, eu invisto, treino e ele sai. Né? Então, vou fazer meia boca, qualquer jeito, e aí... E aprende no dia a dia. E o Brasil, ele tem, acho que a capacidade de relacionamento, um povo simpático, acolhedor. Se conseguisse unificar isso com uma experiência incrível, tivesse essa conscientização, seria imbatível. Com certeza, não tenho dúvida. A magia do mundo dos negócios cresceu bastante nos últimos tempos. E quais foram os pilares estratégicos que sustentaram esse crescimento e que tu recomenda para quem está começando agora? Grazi, eu falo por mim, né? Eu acho que uma das grandes qualidades dos empreendedores hoje é persistência. Porque não é fácil, né? Eu sempre falo, a vida de Instagram não é a vida real. Exatamente. Né? A gente tem muitos altos e baixos, às vezes no mesmo dia, né? E até hoje, tem dia que nada dá certo, mas diz, por que eu estou fazendo isso, né? Vou fazer outra coisa. E aí no mesmo dia acontece alguma coisa e tu diz, nossa, vou dominar o mundo. Então a vida do empreendedor é essa montanha-russa o tempo inteiro. E se você realmente não quer aquilo, você desiste no primeiro obstáculo. Né? Eu já tive N motivos para desistir, mas eu sempre fiquei, mesmo com todos os desafios, persistência. Então eu acho que isso é uma das grandes qualidades, né, minha e da magia. Né? E para qualquer empreendedor que esteja aí nos assistindo, né? Óbvio que tem que ter uma diferença entre persistir e insistir. Mas eu acho que eu vejo muito assim, meu sonho é empreender. Beleza, esse é teu sonho mesmo? Não, sempre quis ter um negócio próprio. Aí na primeira dificuldade o cara desiste. Ele diz, não é pra mim. Então, talvez não seja, e empreender não é pra todo mundo realmente, né? É uma questão de perfil. Mas eu vejo muita gente desistindo já no primeiro obstáculo. Gente esquece, né? O pessoal botou um glamour gigante no empreendedorismo, tu não vai ficar rico de um dia para o outro, vai ser muito difícil faturar 7 dígitos, né, em um dia. O digital veio e vendeu essa ideia que muitas vezes, na maioria das vezes, ela é irreal, né? Não funciona então, assim. pode acontecer? Pode, mas mesmo para te faturar 7 num dia teve muito trabalho antes, né? Então, eu acho isso, né, que se criou muito glamour na questão do empreendedorismo e a gente sabe que não é. Então, não é para todo mundo, mas se vai entrar nessa, primeiro, entender se realmente é o que tu quer, se é realmente o teu sonho
E se persiste, vai ter desafio e precisa seguir em frente, né? Em tempos de crise, muitos cortam, primeira coisa, investimento em treinamento. E qual que é o impacto disso a longo prazo? Grazi, eu acho que é trágico, né? É o que a gente falou aqui, né? A gente não vê ainda essa postura de treinamento, né? O que a gente vê, às vezes, na empresa é uma convenção no final do ano motivacional, e nada contra motivacional, né? Camiseta, todo mundo grita, e o outro ano vai ser maravilhoso. Só que isso não me diz nada, né? Eu sempre falo, a pior coisa é um burro motivado. Né? O cara faz tudo errado na empresa, a gente vai lá e motiva ele. Gente, você precisa dar ferramenta, né? Tu que é especialista em vendas, contorno de objeção, né? Não existe atendimento excepcional sem treinamento excepcional. Né? Se você quer que ele crie um encantamento, você precisa dar um treinamento, precisa criar rotina, processo, cultura. Então, quando você acha que investir em treinamento, né, no momento não é a prioridade, vai ser muito difícil você sair da situação ali que você se encontra. Uma frase assim, Marcos, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando a empreender, em uma frase assim, qual seria? Eu gosto muito da frase da Disney, né? Não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com bom trabalho que se faz mágica. Então, não adianta, vai ter que se dedicar, não tem milagre, é muita dedicação, muito trabalho, vai apanhar bastante, mas tem que seguir, não adianta. Perfeito. E agora que a gente já abriu a nossa mente bastante, vamos dar adeus à falta de conhecimento? E o adeus falta de conhecimento de hoje, a gente começa dando adeus ao celulite, à estria, flacidez, adeus às manchas, os esfoliantes, do nosso parceiro Adeus. Mas no programa, no Negócio Fechado, a gente dá adeus mesmo à falta de conhecimento. E para esse quadro hoje, para a nossa dica de hoje, eu trouxe um clássico. Esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro incrível, transformador, foi um divisor de águas para mim, na minha vida. Ele é um pouco longo, mas vale a pena cada página desse livro. Se você não leu, fica a minha dica para você. No programa de hoje a gente falou sobre experiência do cliente, a gente falou sobre magia, a gente falou sobre várias coisas que a gente consegue implementar no seu negócio, mas o que exige isso? Que a gente se proponha a sair da zona de conforto, a gente se proponha a mudar a cultura empresarial e isso exige que a gente precise implementar hábitos diferentes e é exatamente isso que esse livro nos traz. 7 hábitos que vão nos ajudar a sair da zona de conforto, buscar uma vida mais equilibrada e produtiva. E esse foi a nossa dica de hoje no Adeus Falta de Conhecimento. E se você tem alguma dica de livro, de filme, de série que você acha que vale a pena trazer para cá, manda para mim no Instagram. Quem sabe a próxima dica aqui do Negócio Fechado e do Adeus Falta de Conhecimento seja a sua. E agora é o quadro Respondeu, Fechou, Marcos. Vou te falar uma coisa, me fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, a primeira coisa que vem na tua mente. Combinado. Negócio fechado? Então vamos lá. Fechado. Primeira coisa que vem na tua mente, um livro. Nos bastidores da Disney. Perfeito. Um filme. Wow before Mickey. Wow antes do Mickey. Ótimo. Uma frase que te inspira. Se você pode sonhar, você pode realizar. É Disney na veia. E o que te move? Minha família, meus filhos. Sem isso nada importa, né? Não adianta, é a base maior que a gente tem. E é uma mudança, né? Depois que eles nasceram, a gente vive para eles. Ganha um outro propósito, né? É o que me inspira, é o que me motiva. Um sonho. Conhecer todos os parques da Disney no mundo. Ah, é? Não conheço ainda todos. E uma palavra, Marcos, que resume a nossa conversa, o nosso papo de hoje. Mágica, incrível, né? A conversa é incrível. A gente sempre... Eu adoro compartilhar, né? Falar de negócio e de alguma forma poder ajudar outros empresários. Mágica? Mágica. Mágica. Podemos fechar nessa palavra, porque aqui a gente acha a palavra, a gente faz, e a gente carimba e assina, porque é negócio fechado. Fechamos em mágica, então, que eu acho que é isso. Bora assinar, então, Marcos. Magia mágica. Primeira coisa, vamos carimbar. Tem um carimbão aqui do nosso negócio fechado. Aí. Negócio fechado. E aqui a gente carimba e assina.
Tá fechado o nosso negócio. Muito obrigado, Prazer Marcos, estar aqui. Obrigado pelo convite. pelo teu conteúdo, por toda a troca e que volte mais vezes o negócio Com fechado. certeza. Conte comigo. Tá Sucesso, bom. um abraço. Até a próxima. Experiência do cliente, magia. Hoje a gente viu como que a gente consegue implementar isso no nosso negócio, no seu negócio. E às vezes a mudança é simples, é fazer o básico bem feito, mas transformar isso no seu diferencial competitivo. No mercado onde o básico está deixando a desejar, esse pode ser um caminho certeiro para você se diferenciar no mercado e ganhar e vender muito mais. Esse foi mais um Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado.